dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Hoje, dia 24 de janeiro do ano da graça 2025, nosso Senhor Jesus Cristo, uma sexta-feira abençoada. Sempre falo isso, na sexta-feira abençoada, porque nós estamos aqui, estamos vivendo, estamos aprendendo, estamos tentando nos converter e dizendo a vocês que persistam nas suas orações, nas suas graças, nos seus desejos de mudança, e aqueles que já mudaram, consigam converter a outros. Conheço muitas pessoas, muitos pais, muitas mães que converteram seus filhos, até filhos que converteram seus pais, e isso é importante, cada um fazendo o seu papel. Pessoas muito bem preparadas, pessoas que às vezes a gente vai conversar e a gente aprende muito com elas. Então, graças a Deus que nós temos essas pessoas para nos orientar, para a gente aprender junto. E pessoas simples, pessoas que aprenderam no decorrer da vida, com a idade, com a sabedoria do dia a dia. Pessoas que foram aprendendo não só nos estudos, mas principalmente com as lições do mundo. É preciso que a gente tire cada vez mais dessa vida aqui nesse mundo as lições para cada dia a gente aprender e melhorar como pessoa. E o evangelho de hoje, nesse dia 24, é o evangelho de Marcos, capítulo 3, versos de 13 a 19. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filho de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejo aqui, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus chama. Jesus chama quem ele quer. Jesus se revela a quem ele quer. Jesus aqui escolheu 12. Eram muitos discípulos. No começo eram muitos discípulos de Jesus, muitos apóstolos, mas quando eles foram vendo a dificuldade, a realidade, onde Jesus dizia que o Filho do Homem não tinha onde encostar a cabeça para descansar, eles pensavam que ia ter facilidade, e no final Jesus só ficou com 12. Jesus até fala em algum evangelho, ele diz: não eram muitos, só ficaram vocês. Por quê? Porque às vezes as pessoas querem seguir Jesus não por a fé, não pelo amor, mas sempre em busca de alguma coisa, em busca de se aproveitar de alguma coisa. Tem até uns que seguiam Jesus, que quando Jesus multiplicou os pães, eles disseram que iam seguir Jesus porque eram padeiros e acordavam de madrugada, e se fossem seguir Jesus, Jesus ia fazer a multiplicação dos pães e eles não precisariam mais trabalhar de madrugada. Veja como é a mente humana, né? Isso já no tempo de Jesus. E quando eles viram que não era nada disso, que eles não entenderam a multiplicação dos pães, eles abandonaram. Mas voltando ao evangelho de hoje, Jesus escolhe 12, Jesus os envia com autoridade. Jesus diz a eles que eles, se pisarem serpentes venenosas, se tomarem veneno, nada de mal acontecerá a eles. Porque quem anda com Jesus anda na fé, anda com a proteção divina. E Jesus aqui dá essa missão, Jesus dá esse apoio. Jesus nos envia até hoje como discípulos, como missionários, como apóstolos. Somos seguidores de Cristo. Depois de somos batizados, recebemos o Espírito Santo e temos a missão de evangelizar. E aqui no evangelho termina dizendo: aquele que depois o traiu. Judas Iscariotes. Judas Iscariotes. Vejam que ele era discípulo de Jesus. E uma grande lição para todos nós hoje é nós nos perguntarmos qual foi o dia, qual foi a situação, qual foi a ocasião
que eu também traí Jesus. Sim, porque nós fomos batizados, somos seguidores de Cristo, Filho de Deus, depois do batismo. E quando foi o dia que também nós agimos igual a Judas? Algumas pessoas, às vezes eu estou conversando, ou estou em alguma pregação, e as pessoas dizem, mas Flávio, eu nunca traí Jesus. Sim, nós traímos Jesus. Às vezes nós somos o próprio Judas. Quando a gente procura a prostituição, quando a gente procura a desonestidade, quando a gente procura a traição, quantos maridos estão traindo as esposas, quantas esposas estão traindo o marido. Isso é a traição a Jesus. Porque quando você vai lá no altar receber a bênção de Deus, você vai de livre e espontânea vontade. Você vai e o padre pergunta, você está aqui de livre e espontânea vontade? Sim ou não? É de livre e espontânea vontade que você aceita fulano ou fulana em matrimônio para receber a bênção de Deus? E a pessoa responde sim, né? Então é importante também lembrar que há vários tipos de traição. É aquele marido que só pega seu dinheiro para a farra, é aquela mulher que pega seu dinheiro só para o salão, para os produtos de beleza, não quer ajudar em casa, e outros tipos de traição. Quando a gente recebe o sacramento na igreja, que é dado para o próprio Deus, e depois a gente trai o próprio Deus, nós somos Judas. Por que não? Somos traidores. Quando a gente deixa de ajudar uma pessoa necessitada, é claro que quando a gente pode ajudar, de qualquer forma, com dinheiro, com a cesta básica, com um conselho, com uma atitude positiva, nós estamos traindo a Jesus. Por quê? Porque foi ele que disse, o que tu fizestes a esse pequenino é a mim que está fazendo. Então, se nós fazemos o bem para aqueles pequeninos, nós estamos fazendo o bem para Jesus, para Deus. Se nós fazemos o mal para aqueles menos favorecidos, é a Deus que estamos fazendo mal. E isso é uma traição. E quem são os pequeninos? São os que estão à margem da sociedade, são os necessitados, são os idosos, são aqueles que não têm fé, são as crianças e muitos outros, os encarcerados, os que estão doentes e não recebem uma visita nem da família, nem de ninguém. São os que estão pedindo um pedaço de pão, mas mesmo nós tendo muitos pães, a gente não tem coragem de doar um pedaço para ninguém. Então, a palavra de Deus diz que o que tu fizestes a esses pequeninos, é a mim que está fazendo. E Jesus aqui envia os 12 com o poder de expulsar demônios. Você também que é batizado, você que é mãe, que é pai, você também tem o poder de expulsar demônios. Se você tiver uma fé verdadeira, você vai conseguir expulsar os demônios da sua casa, do seu filho, da sua filha, dos seus parentes, através da oração, do bom conselho, da boa conversa. Porque às vezes a gente quer expulsar demônios no grito, na pancadaria, e aí a gente só vai atrair mais demônios. A gente tem que expulsar demônios na sabedoria, na fé, na boa conversa, na calmaria. Ter um coração manso e humilde como o de Jesus. É importante que aqui no Evangelho de hoje nós temos que entender que nós todos somos apóstolos, enviados por Jesus. E quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, eu admiro muito aquela mãe de família que a gente vê na missa toda semana, todo domingo, especialmente no domingo. Não participa de muita coisa, só mais da missa. Mas aquela mãe, ela é o centro da família. Todos os filhos respeitam aquela mãe. O marido respeita aquela esposa. O genro respeita, a nora respeita. Porque ela age sempre com sabedoria. O que sai dos seus lábios são palavras sábias. Não é aquela mãe que fica jogando filho contra o pai, né? Um irmão contra outro. Não. Ela agrega. Ela traz para você a sabedoria. E transforma a sua casa num lar. Porque muitas vezes nós temos uma casa, mas não temos um lar. E eu conheço algumas mães que são assim. O filho, quando está revoltado, com algum está querendo sair da retidão, a mãe chega lá e diz, ei, vem cá. E todos naquela casa respeitam aquela mãe. E a mesma coisa acontece com alguns pais. O pai é o centro da família. É aquele que sempre abre a boca para falar coisas sábias, coisas inteligentes. Aqueles que todos respeitam na família. É importante
lembrar a vocês que não tem família perfeita. Todas as famílias têm problemas. Um é mais esquentado, o outro é mais tranquilo, mas tem sempre aquele que é o centro, que consegue controlar todos. Controlar no bom sentido. Porque nós devemos ser independentes. Nós devemos pensar por nós mesmos. Mas tem hora que a gente precisa de uma orientação, precisa de um apoio, precisa daquele muro de arrimo que é o sustento de tudo. E dizer a vocês que isso é importante numa família. Quantas famílias hoje se mantêm unidas? Quantas famílias estão dando bons frutos, com vários netos, bisnetos, porque tiveram uma mãe assim, uma avó firme. É preciso que a gente acredite cada vez mais naqueles que têm mais experiências, porque antigamente os anciãos, os mais idosos eram muito respeitados. Hoje a gente não se vê tanto assim. Hoje muitos idosos são agredidos, são desrespeitados. Os filhos, os netos levam seu dinheiro quase tudo. Nós visitamos aqui na nossa cidade um idoso, onde ele com 79 e a mulher com 78, 2 salários mínimos na casa. Desses 2 salários mínimos eles estavam recebendo R$ 1.200. Tinha feito um empréstimo para o neto comprar uma moto, que já não estava mais pagando. A filha já tinha feito outro empréstimo. E para resumir a história, eles estavam recebendo R$ 1.200. Estavam pagando água, luz, bujão e devendo na farmácia, não tinha mais nem como comer. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, quanta injustiça. 2 idosos numa casa onde não estavam recebendo nenhum salário mínimo. Aí faltou uma sabedoria. Porque muitas vezes queremos ser bonzinhos para os nossos filhos, queremos ser sempre aquele pai bonzinho, aquela mãe boazinha, e às vezes permitimos que os filhos tirem tudo de nós. Devemos ser bons pais, bons avós, amar, rezar por todos eles, mas devemos sempre impor limites nas coisas. Tudo na vida é questão de como você se coloca. As pessoas só fazem com você aquilo que você permite. Então, devemos agir sempre na bondade, no amor. Um pai quando diz não ao filho, uma mãe quando diz não ao filho, não é porque não gosta do filho. Às vezes é porque ela ama tanto o filho que quer colocar ele no caminho reto. Que ela ama tanto a filha ou o filho que quer dizer a ele: ó, meu filho, você já é maior, já é independente, já tem seu dinheiro, agora deixa eu viver minha velhice em paz. Você não precisa estar me explorando. Isso é um ato de amor, um ato de respeito. Então, dizer a vocês que persevere, que seja também um desses 12 aqui. Vejam que Jesus enviou e disse que vocês terão poder. Quantas mães são poderosas, quantos pais são poderosos, porque são os verdadeiros discípulos de Jesus, são os verdadeiros apóstolos de Jesus. E você possa refletir sobre o Evangelho de hoje e também trazer para a sua casa, para a sua família, esse poder do Espírito Santo, porque você foi batizado com certeza, e no batismo você recebeu a unção do Espírito Santo. Deixe seu like, inscreva-se no canal, que Deus te abençoe.